Agora quero que você abra comigo, se puder, no capítulo 18 do Evangelho de João, versículos 37 e 38. Apenas uma ou duas, ou o debate que tivemos recentemente sobre My Lai, ou ainda o debate que está se desenrolando sobre vigilância, até onde se pode ir? Tudo isso fala sobre a verdade e traz à tona uma espécie de abismo de credibilidade. Pilatos deve ter enfrentado o mesmo dilema há 2000 anos. Ele teve seu próprio abismo de credibilidade. Ele perguntou a Jesus, o que é a verdade? Agora, por que a Bíblia é chamada de Santa Bíblia sobre o diabo? A Bíblia diz a verdade sobre seus personagens. Se este livro tivesse sido escrito por homens que não estavam sob a inspiração do Espírito Santo, muitos desses homens que são heróis na Bíblia, você jamais ouviria falar sobre seus pecados, suas fraquezas e seus fracassos. Mas a Bíblia conta a verdade sobre todas essas coisas. Agora, a Bíblia nos diz que o próprio diabo criou o primeiro abismo de credibilidade. Tudo era perfeito. E Deus disse, tudo isso é seu. Você nunca morrerá. Você desfrutará disso para sempre. Mas não toque naquela única árvore. Por quê? Deus estava testando o homem porque deu a ele liberdade de escolha. O homem podia escolher obedecer e servir a Deus, ou podia escolher se rebelar contra Deus e seguir o próprio caminho. Deus criou o homem à sua imagem e lhe deu liberdade de escolha. A Bíblia diz que o diabo veio a Adão e Eva e os tentou. E eis o que o diabo disse. O diabo disse, vocês sabem, Deus disse que, se comerem daquela árvore, certamente morrerão. Bem, eu quero lhes dizer uma coisa. Vocês não vão morrer. Deus está com ciúmes de vocês. Deus sabe que se comerem daquela árvore, se tornarão deuses. Vocês serão como Deus. Vão em frente. Comam da árvore. Vocês não precisam obedecer a Deus. Escutem a mim. E eles ouviram o diabo. Eles acreditaram em uma mentira em vez da verdade de Deus. O homem se rebelou contra Deus e todos os problemas, todos os sofrimentos e todas as guerras da história resultaram do fato de que o homem está em rebelião contra Deus. O diabo criou o primeiro abismo de credibilidade. Agora, a Bíblia ensina que chegará um tempo em que o anticristo surgirá. Ele será o diabo encarnado em um homem. E isso acontecerá em algum dia no futuro. Eu não sei quando será, mas a Bíblia ensina que o anticristo governará toda a terra. E até mesmo alguns que se dizem crentes serão iludidos e enganados por ele. Haverá paz. Ele será um homem de paz e trará paz ao mundo, mas será uma paz enganosa e breve. Não durará muito. Será a paz do diabo. A paz permanente só virá quando Deus voltar, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, estabelecer seu reino e destruir o diabo. A Bíblia ensina que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, mas isso gera seus próprios horrores, seus próprios problemas, tanto na consciência, com a culpa na mente, quanto no corpo. As doenças venéreas, por exemplo. Em uma cidade deste país, 1 em cada 4 pessoas jovens está infectada atualmente. Isso causa insanidade, cegueira e tantas outras coisas. Mas você não pode dizer nada a eles. Eles acham que podem escapar. Ainda assim, muitos jovens estão ouvindo de todos os lados que a única maneira de ser feliz é ter sexo fora do casamento. Bem, quero lhe dizer, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E você nunca pode cometer um pecado sexual e escapar impune. Deus garantirá que você seja descoberto e pague por isso. Ou as drogas. Você sabia que li outro dia na Flórida que o uso de drogas aumentou? E que o consumo de drogas pesadas na Flórida cresceu em 15 anos como uma doença? Começa com um ato deliberado. Algumas pessoas conseguem lidar com isso, outras não. Mas você nunca sabe quem será. Não existe um teste disponível. Então você está correndo um risco. Os jovens experimentam drogas, experimentam álcool, experimentam sexo permissivo, experimentam tudo isso em busca de paz, alegria, felicidade, propósito e significado para suas vidas. E não encontram. Por que não encontram? Porque é uma mentira do diabo. O diabo está te contando uma mentira. Ele diz, você será como Deus. Este é o caminho para o prazer.
Este é o caminho para a felicidade. Este é o caminho para se divertir. A Bíblia diz que há diversão nisso, mas por pouco tempo. Há prazer no pecado, a Bíblia diz, por uma temporada. Claro, você pode sair, tomar uma dose de heroína, ficar chapado e se divertir por um tempo. Claro, você pode sair, ter uma experiência sexual e um momento de êxtase. Claro, você pode sair, se embriagar, se sentir bem e como se pudesse conquistar o mundo por um momento. Mas então vem o preço. O salário do pecado é a morte. É a mentira do diabo tentando nos desviar do caminho. Ou a hipocrisia religiosa. Algumas pessoas foram repetidamente levadas a crer, ou melhor, não foram explicitamente ensinadas, mas demos a entender nas igrejas que se você vai à igreja, está tudo bem. Você pode odiar a igreja, pode estar sentado ali pensando no jogo de golfe que vai jogar depois, em vez de prestar atenção no que o pregador está dizendo. Mas se você simplesmente vai à igreja e dedica aquela 1 hora por semana, isso compensará todas as outras à igreja. E quando o pastor fica na porta cumprimentando as pessoas, ele levanta uma pata para cumprimentar também. Depois, quando tudo termina e a última pessoa vai embora, ele caminha de volta para casa, outro quilômetro. Não sei se alguém ensinou isso a ele ou não, mas é o que acontece. Mas isso não faz do cachorro um cristão. Ir à igreja não é a resposta completa. A resposta é Jesus Cristo, que disse ser a verdade. Você conhece Cristo como seu Salvador e Senhor? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse que é a verdade. Lembra que mencionamos a Santa Bíblia há pouco? Jesus é a verdade. Agora, se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador, acabará escolhendo outro Messias, porque veja bem, todos precisam de um Deus. Não importa quem você seja, você precisa de um Deus. Uma das coisas mais interessantes sobre a equipe de tênis de mesa que foi à China há algum tempo atrás, foi a declaração de um dos membros. Ele disse algo assim: a única coisa que mais me impressionou na China é que Mao Tse-tung é como Jesus. E as pessoas que vivem lá estão sob sua proteção. Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo ele tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Quando a ciência descobrir o segredo final do universo, encontrará Jesus. A revista Time publicou recentemente uma matéria de capa sobre os genes, o problema genético e o que está acontecendo na ciência, mostrando o quão perto estamos de criar vida humana. Filosófica, religiosa, tudo o que você está buscando para trazer paz, alegria, felicidade e propósito à sua vida, eu sou. Agora, essa é a luta intelectual que vocês, estudantes, terão que enfrentar. Essa foi minha dificuldade intelectual, eu não conseguia provar. Mas a Bíblia continua a indicar que se eu aceitasse Jesus Cristo como Salvador e Senhor e o tornasse o Senhor da minha vida, Ele perdoaria todos os meus pecados, se tornaria o segredo do propósito e do significado da minha existência, daria uma razão para viver e traria alegria e paz ao meu coração. Agora, Ele não disse que tiraria os seus problemas. Aqui é onde muitos jovens se confundem. Ele não promete remover os problemas. Ele não promete eliminar todas as dificuldades. Jesus promete paz, graça e alegrias. Jovens, estudantes, homens brancos, garotas brancas, um após o outro, falando o que Jesus Cristo havia feito em suas vidas, como Cristo as havia transformado. Cristo pode transformar sua vida. Isso depende de você. Se você depositar sua fé e confiança nele, ele é a verdade absoluta. E você sabe que Jesus disse a verdade. Ele disse a verdade sobre o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus ama você. Eric Segal escreveu uma história de amor. Ele é professor em Yale.
Mas existe uma história de amor maior do que qualquer outra já escrita. É o amor que Deus tem pela humanidade. A maior história de amor do universo é o amor de Deus pelo homem. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que, enquanto ainda éramos pecadores, Jesus tomou sobre si os seus pecados, suas falhas e seus erros naquela cruz e morreu em seu lugar. Essa é a maior história de amor do mundo. É a história de amor do universo. Essa é a história de amor que os anjos estão observando. É a história de amor que os outros planetas estão vendo. Como Deus poderia olhar para nós neste pequeno planeta chamado Terra e dizer: eu amo você tanto que dou minha vida por você. Como no caso de Charles Manson, na Califórnia. Aquelas jovens que seguiram Charles Manson foram convertidas a ele, segundo os jornais. Ou a conversão de uma geração inteira na China aos ensinamentos de Mao Tse-tung. Ou ainda a conversão aqui mesmo no Kentucky de Cassius Clay para Muhammad Ali. Da mesma forma, você precisa ser convertido a Cristo. Não a um sistema, não a uma filosofia, não apenas a uma igreja. Você precisa ser convertido à pessoa de Cristo, até que Jesus Cristo seja o seu Salvador, seu Senhor e seu Mestre. Isso já aconteceu na sua vida? O próprio Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você foi convertido? Tem certeza disso? Sabe que houve um momento na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados? Ele disse: conhecereis a verdade. Ele disse que ele era a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Jovens de todo o mundo estão gritando hoje: liberdade, liberdade. Seja você negro ou branco, se está em Cristo, você é livre. Seu espírito é livre. Livre do quê? Livre da penalidade do pecado. Você nunca precisará ir para o inferno. Nunca precisará enfrentar o julgamento de Deus se está em Cristo. Você está livre disso. Livre do poder do pecado. Jesus disse que podemos nos tornar servos do pecado. Quantos aqui hoje são escravos? É o mundo sobre o qual Ethel Waters falou quando ocorreu o terremoto na Califórnia. Ela disse: Jesus, você tem o meu endereço e eu tenho o seu. Não estou preocupada. Ela estava livre. Livre para viver. Livre para morrer. Livre para enfrentar a vida com todos os seus problemas, dificuldades, mistérios e perguntas sem resposta. Livre. Você é livre? Já foi libertado? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. O diabo é a mentira. Você precisa escolher e você tem o poder da escolha. Hoje estou pedindo que você escolha Jesus. Escolha Cristo. Isso é uma escolha deliberada da sua vontade. Se você fizer essa escolha e disser: eu receberei Jesus Cristo como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador, quero segui-lo e a verdade dele viva no seu coração, eu o convido a tomar uma decisão agora. Já vi milhares de pessoas em todos os continentes fazerem o que estou pedindo que você faça. Vi orientais, negros, brancos, todas as cores e grupos de pessoas ao redor do mundo fazerem isso. Explica por mim, eu não tomarei posição por vocês no julgamento. Estou pedindo que você se levante e venha, jovens, pais, mães, quem quer que você seja. Você que está no estádio, levante-se e venha direto para a frente. Fique ali enquanto essas pessoas vêm aqui. Levante-se e venha rapidamente. Peço que todos abaixem suas cabeças agora. Você pode estar no coral, pode ser um recepcionista ou organizador, mas quem quer que você seja, você precisa de Cristo hoje. Você quer ter os seus pecados perdoados? Quer saber que está indo para o céu? Quer que a verdade de Cristo seja sua? Levante-se e venha agora, rapidamente.